Olá, senhoras e senhores. Esperar o pessoal entrar. Live sensacional. Doutora Ludmila. Live mais do que esperada. Outra noite de gala. Vamos ver. Boa noite, Matheus. Davi. Bem-vindos. Eu também estava aguardando ansiosamente. Estávamos dois. Boa noite, Rodrigo. Glória. Hoje vai ser uma live das mais esperadas. Estamos tentando há muito tempo organizar aí as agendas, acertar. E finalmente aconteceu. Estou muito feliz. Vai ser, tenho certeza, muito proveitosa. Boa noite, José, Dulce. Bem-vindos. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer o convite para o... Vou esperar ela entrar. Todo mundo me ouvindo bem aí? Eu esqueci de botar o fone. Deixa eu botar aqui rapidinho. Rodrigo, Johan, Jean, bem-vindos. Estou aguardando a doutora Ludmila. Vamos falar um pouquinho sobre ativismo. Vamos falar, eu que conheci a doutora Ludmila através de acho que a maioria de vocês, um vídeo viral dela. E a minha primeira reação foi ir para consultar a Loman para saber se era possível aquilo. Bem-vindos, o pai e o avô do Davi. Bem-vindo, prazer. Então temos uma audiência qualificada. Boa noite, Felipe, Juliana, Paulo Vinícius, Thales. Só aguardando a doutora Ludmila para iniciarmos. Vou fazer aqui. Ó, a doutora entrou, mandou mensagem após. Já estamos aqui, doutora. Deixa eu avisar aqui para ela. Estou online. Vamos ver, vou fazer o convite aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Curioso que não aparece o nome. Não está aparecendo o nome dela no convite aqui. Está digitando. Vocês veem ela aí na sala, não? Vai entrar agora. Aguardemos. Eu não sei porque não consegui fazer o convite. Bom, todos bem-vindos, que eu perdi aí, não dei as saudações a todos. Pois é, o tema da live hoje vai ser inevitável. Vamos falar de ativismo. A doutora Ludmila entrando. Vamos falar um pouquinho de tudo, especialmente para os novos advogados, os desafios que a gente tem, nem novos advogados, de fazer justiça. O convite feito. Texto da lei, boa noite. Olá, doutora. Olá. Que prazer enorme. Eu acho que congelou. Não sei se fui eu. Doutora Ludmila, sou eu? Vocês estão me ouvindo? Alguém congelou. Dei um feedback que eu vejo os comentários aqui. Será que sou eu? Não, acho que a doutora congelou, é isso? Desativar aqui os comentários.
Vamos aguardar aqui. Vou tentar fazer o convite de novo. Isso me faz lembrar a live com o doutor Ives Gandra. Foram 5 minutos de expectativa. Agora, olá, doutora, de novo. Está me ouvindo? Agora eu acho que foi, né? Foi, agora acho que foi. Pronto. Nossa, que alegria, doutora. Muito feliz por esse momento ter aceitado esse convite, que a gente está tentando há um tempão. Para Pois nós é é. uma enorme satisfação. A gente admira demais o seu trabalho, acompanha já desde muito. Então, eu queria dar as boas-vindas em nome de todo mundo aqui que ajuda na Advocacia Explicada e dos seguidores. Eu desativei os comentários para a gente ver melhor. Ah, ótimo. Mas se quiser deixar os comentários aí também não tem problema não. Bom, queria inicialmente te cumprimentar. É um prazer estar aqui fazendo essa live com você. Já tem muito tempo que a gente está combinando e é sempre difícil, eu envolvida com gravação de curso, essa coisa toda. Tinha parado de fazer live totalmente nos primeiros meses, não estava aceitando nenhum convite. Aí, acho que foi em abril, eu aceitei um convite e agora eu tô começando a encher a agenda de novo, mas não vai ser mais como antigamente, porque eu não consigo mais. Mas assim, pelo menos eu voltei agora a fazer algumas lives, pelo menos uma vez por semana eu tô conseguindo participar de alguma live. Assim, vocês não fazem ideia assim, da quantidade de pedidos de live, assim, não dá para atender todo mundo, mas eu falei, não, mas um dia eu quero fazer com vocês, porque eu tenho que estabelecer alguns critérios para decidir com quem. Não dá para fazer live com todo mundo que me pede. Então, esse é um fato, eu sou uma só. Então, tem que estabelecer alguns critérios. Eu gostei muito do perfil de vocês, quando eu dei uma olhada no perfil de vocês, e eu falei, bom, esse perfil aqui é um perfil que eu gostaria muito de prestigiar. Eu só não prestigiei antes porque realmente não tinha agenda, não dava tempo. Mas eu dei uma boa olhada no perfil da Advocacia Explicada e eu vi que ali existia um componente diferenciado em relação a outros perfis de advocacia que eu de vez em quando eu vejo na internet. Porque vocês têm um componente da transcendência, vocês não são puramente técnicos, aquela coisa técnica, 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 que a gente já viu que não funciona. A gente tem que ir além da técnica. E vocês, pelo que eu percebi desse perfil do Advocacia Explicada, vocês têm essa visão, essa mesma visão que eu tenho do direito, uma visão transcendente. Se você não fica circunscrito naquele mundinho, né? Naquele mundinho, nossa, aquela coisinha ali, provinciana do direito, não, vocês vão além. Então, desde o primeiro momento, eu achei que o seu perfil é muito bom e deve ser divulgado. Então, se os meus seguidores estão entrando aí, vocês deem uma olhada no perfil da Advocacia Explicada, acompanhem lá os posts, que vocês vão aprender muita coisa. Poxa, doutora, eu estou me sentindo o Gilmar Mendes proclamando o resultado do Lula. Estou emocionado aqui, não merecemos tanto elogio, mas é justamente isso. A gente quer mostrar para o pessoal uma advocacia de dar satisfação de fazer, uma advocacia da gente fazer o melhor, de conseguir equilibrar uma vida pessoal com uma vida profissional, transcendental. Essa é a ideia, dividir um pouco da nossa experiência com o sucesso que a gente alcançou, pelo menos em satisfação pessoal com a advocacia. E para a gente não precisa nem falar que é um imenso prazer. Eu conheci a senhora num vídeo viral que teve, deve lembrar, né? Que eu acho que foi ali que o Brasil passou a conhecer, e foi a primeira voz que começou a falar, assim, digamos, reverberando a questão do ativismo. Já era um tema muito fechado em determinados grupos de discussão, mas a senhora reverberou de uma forma tal, e de lá para cá a gente veio vendo uma justiça nada acovardada, uma justiça, especialmente no Supremo Tribunal, né, nos dizeres do doutor Ives, quando esteve aqui conosco, falando que virou última instância política. Um dos ministros defendendo uma justiça com ares iluministas para empurrar a história para um patamar civilizatório mais elevado na concepção dele.
E hoje a gente vê a jurisprudência mudando sem um fato social, sem um fato legislativo, vê os entendimentos mudando, vê uma atividade política sendo feita. E aí, doutora, de lá para cá, quando a senhora alertou para esse problema, é possível a gente depositar confiança num poder que ganhou essa força tão excessiva que hoje o STF está em todas, até na Copa América? Então, essa sua pergunta é muito importante, porque você tocou no ponto central do problema, a meu ver. O judiciário, ele por meio desse excesso de ativismo, ele ganhou uma supremacia diante dos demais poderes. Então, daí surge uma coisa chamada juristocracia. Eu até outro dia estava respondendo, mas qual que é a diferença entre juristocracia e ativismo judicial? Na verdade, o ativismo judicial é um instrumento para se chegar à juristocracia. Então, a juristocracia é o fim, o ativismo judicial é o meio por onde essa juristocracia vai se instalar. Então, a juristocracia seria, na verdade, não uma ordem jurídica peculiar, mas sim uma nova ordem política. Seria uma verdadeira ideologia e também uma nova ordem política, uma nova ordem de disposição dos poderes. Inclusive, tem um livro que foi traduzido para o português do professor Han Richel, da Universidade de Toronto, chamado Towards Juristocracy, é o Rumo à Juristocracia. Ele foi traduzido pela editora EDA e o prefácio é meu, inclusive. Eu tive a honra de prefaciar essa obra. E o professor Han Richel, ele fala justamente isso, que essa juristocracia que se formou, não é só no Brasil, ele nem menciona o Brasil. Assim, ele fala especificamente de 4 países. Ele estuda toda a jurisprudência da Nova Zelândia, da África do Sul, do Canadá e de Israel. Ele pega ele pesquisa muito, mas é uma grande quantidade mesmo de jurisprudências das Supremas Cortes desses 4 países. Ele faz uma comparação, ele analisa as causas e as consequências dessas decisões e ele chega à conclusão, no final das contas, de que esse excesso de ativismo judicial pelas Supremas Cortes desses países não levou a uma melhoria civilizatória nesses países. Ele chega a essa conclusão. E o mais engraçado, o mais curioso, é que o professor Han Richel é um progressista, né? Na esfera filosófica, ele é um progressista. Ele fez um estudo extremamente honesto e ele chegou a essa conclusão, que me parece uma conclusão acertada, de que aquele excesso de ativismo não culminou nesses países em uma melhoria civilizatória. Ao contrário, culminou em extrema insegurança e vários problemas que ele vai citando nos casos concretos. Então, a gente sabe que esse ativismo judicial exacerbado não acontece só no Brasil. Isso é um fenômeno mundial, não é só aqui. Então, respondendo a sua pergunta, dá para confiar? A gente está vendo uma nova ordem política, como eu falei. Essa juristocracia é uma nova ordem política. Então, a gente está num momento de transição, num momento nebuloso, e a gente, pelo menos eu, acredito que você, outros profissionais da área jurídica que estão atentos a esse problema da juristocracia, que isso, na verdade, a gente vê como um problema, não como uma solução, a gente está tentando puxar a corda para cá de novo, dizendo não queremos esta nova ordem política. Nesta nova ordem política, eu não confio, respondendo a sua pergunta. Não confio, porque já sabemos os problemas que resultam daí. A entrega voluntária, muitas vezes, do poder político, do executivo e do legislativo para o judiciário vai culminar nessa juristocracia. Não é só essa causa, mas no livro o professor Han Richel ele faz essa análise que eu considero muito acertada. Ele explica que uma das causas dessa juristocracia é a entrega voluntária. Então, muitas vezes, a gente vê mesmo o judiciário usurpando os demais poderes, usurpando as competências dos demais poderes. A gente vê isso muito no ativismo judicial. Mas na juristocracia, que é algo mais amplo, a gente vê não apenas a usurpação dos outros poderes pelo poder judiciário, a gente vê mesmo uma entrega
voluntária do Executivo e do Legislativo ao Judiciário de bandeja, dizendo: o Judiciário resolve isso aqui para mim. Muitas vezes o sujeito que foi eleito, né, na eleição, o deputado, o membro do Poder Executivo, o governador, o presidente, o prefeito, eles não querem tomar determinadas decisões, porque certas decisões são muito impopulares e eles ficam com medo de como o seu eleitorado vai responder àquela decisão, então ele prefere que o judiciário resolva aquilo ali, porque o judiciário, em regra, na maioria dos países, é um poder não eleito. Então, para ele tanto faz se é impopular ou se não é. Agora, para o político que tem que enfrentar aqui no Brasil, enfrentar a eleição de 4 em 4 anos, tomar determinadas decisões, para ele é uma coisa complicada, uma coisa difícil, ele não quer se responsabilizar. Não é isso que a gente espera dos nossos governantes. A gente espera que eles tomem decisões, que metam a mão na cumbuca mesmo, não tenham medo de tomar decisões polêmicas, né? Não é esse tipo de covardia, mas então muito dessa juristocracia vem também da covardia dos membros dos demais poderes que não querem tomar suas decisões e entregam de bandeja para o judiciário decidir. Aí daí começa aquela jurisdicionalização da vida, né? A judicialização da vida. Tudo é judicializado, que ninguém quer resolver nada e joga a bola para o Poder Judiciário. Então, esse sistema da juristocracia, a gente sabe que não dá certo, porque culmina, pelo menos aqui no Brasil, como são 11 ministros do Supremo, culminaria na entrega voluntária do poder a 11 pessoas não eleitas. Então, não é um sistema confiável. Perfeito. E o diagnóstico do livro me parece muito acertado, porque, no final das contas, você transfere a vontade popular para quem não tem representatividade. E essas decisões principiológicas, decisões muito voláteis, né? Um éter, né? Princípio pode ser qualquer coisa que o julgador deseje. Faz com que o judiciário tome um protagonismo e paute questões que o próprio legislativo não tem coragem de fazer. A gente tem aí alguns exemplos, né? A questão da união civil entre homossexuais, questão do aborto até o 3º mês, audiência de custódia, tem uma infinidade de questões, a penalização de crimes hediondos, não da forma como o legislador quis. Então, tem vários matizes de interferência. Tivemos até recentemente outro livro que a senhora prefaciou, né, que é o Inquérito do Fim do Mundo, e chegamos a esse cúmulo do absurdo. A senhora crê que a gente está vivendo assim, um risco de uma ruptura institucional por conta desse ativismo, por conta desse poder exacerbado? Sim, aí só uma correção, eu não prefaciei o Inquérito do Fim do Mundo, eu sou coautora mesmo. Coautora, desculpe, eu que estou louco. Eu falou não, prefácio, eu fiquei com prefácio, prefaciou outro. Prefaciei outro. Imagina. A juristocracia, ela configura uma ruptura democrática, sem dúvida, por isso que ela não é nem um pouco desejável. Porque quem é que você elege? Ninguém aqui foi lá na urna eletrônica e digitou o número do Gilmar Mendes. Ninguém foi lá e digitou o número da Rosa. Ninguém digitou o número do Marco Aurélio. Ninguém fez isso. Né? A gente digita o número daquelas pessoas que vão tomar decisões políticas que vão culminar nas regras que vão viger na nossa sociedade. Né? Cabe ao judiciário respeitar estas regras desde que elas estejam de acordo com a Constituição. Então, se elas não estiverem, aí beleza, aí cabe a declaração de inconstitucionalidade e tudo mais. Então, ninguém aqui digitou o número na urna dos 11 ministros do STF. Então, só daí a gente já vê facilmente, qualquer leigo vai conseguir entender que já há uma ruptura democrática, porque as decisões políticas estão sendo tomadas ao fim e ao cabo pelo Poder Judiciário. Então, é algo que fere de morte a tripartição de poderes, que pelo menos até prova em contrário, né, apesar de todos os problemas que também existem nesse modelo, até prova em contrário, até agora ninguém apresentou um modelo melhor. E me parece que a juristocracia, essa supremacia do judiciário em relação aos demais poderes, também não é uma forma esquemática melhor de se resolver esses problemas políticos. Então, por enquanto, eu ainda fico
com esse esquema tradicional de executivo, legislativo e judiciário, sem que um se sobressaia ao outro. Então, esse esquema, esse excesso de ativismo que culmina na juristocracia, certamente representa por si só uma ruptura democrática. Então, nenhuma dessas decisões que você citou, que eu considero todas decisões ativistas, nefastamente ativistas, porque é bom ressaltar, porque a própria palavra ativismo, ela contém em si, na sua própria estrutura semântica, uma acepção positiva, percebe? Ativismo, ativo, né? A gente tem a palavra ativo como uma palavra boa, uma palavra que todo mundo quer ser ativo, ninguém quer ser inativo, todo mundo quer ser ativo, ativo é uma palavra boa. Então essa palavra ativismo judicial, eles já saem ganhando na largada, porque semanticamente, gramaticalmente, idiomaticamente, linguisticamente, essa palavra... Neurolinguisticamente, né? Exatamente, ela tem uma acepção positiva. Então a gente já sai perdendo essa aí na largada. Né? Primeiro a gente tem que mostrar, olha, apesar do nome ser um nome bom, não representa algo bom. Eles sabem mexer muito bem com essa questão da linguagem. Né? Tudo eles conseguem pegar algo ruim e tacar naquele algo ruim um nome bom. Então daí aquela diferença clássica da linguística, né? De signo, significado e significante. Veja, o signo e o significado não correspondem ao significante, ao referente. Não correspondem àquilo ali na realidade. Então, essa palavra ativismo judicial, a gente já sai perdendo na largada, porque a gente já tem que explicar para o aluno que aquilo ali tem um nome bom, um nome bonito, mas na prática não representa uma coisa muito boa. Então, esse é o problema. Então, representa, respondendo a sua pergunta, é uma baita ruptura democrática. E é isso aí que a gente está tentando evitar. A gente faz essas lives, né? Esse trabalho que eu faço, o trabalho que você faz, o trabalho que outros colegas estão fazendo, alguns professores. Infelizmente, muitos ainda têm muito medo, ainda têm muito receio de fazer esse tipo de live, de dar esse tipo de aula, porque não sei que receio que eles têm. Eles estão querendo o quê? Que o país mergulhe numa ditadura judicial, é isso? Então, assim... se a gente não faz isso, as pessoas não abrem os olhos e a gente vai cair na ditadura e ninguém vai nem perceber. Como aquele exemplo do professor Olavo de Carvalho, da rã que vai sendo cozida na panela e não vai percebendo. E quando vê, ela morre cozida e não viu. É diferente de você pegar a rã e tacar a rã numa água fervendo. Ela vai entrar ali e ela vai dar um pulo e ela vai sair dali na mesma hora. Agora, diferente é você pegar a rã, botar na panela na água morninha, friazinha, ela vai ficar ali confortável, você vai esquentando a panela, vai esquentando, quando ela vê, ela morreu, cozida. Então, a gente está aqui tentando fazer esse papel, né, da água quente, vamos esquentar logo essa água para a rã pular fora e não morrer cozida. É isso que a gente está tentando fazer. Ao menos dá um alerta, né? Cuidado que aí tá muito quente, tá esquentando. Porque fica tudo muito, digamos, fácil. Até o professor Olavo, até num podcast que eu ouvi certa vez, falava da facilidade que é você, sem ser pelos meios institucionais, legislativo, privilegiar grupos de interesses através de mecanismos de ativismo. E aí a gente tem não só os julgamentos, mas a gente tem uma série de mecanismos que engessam a agenda do executivo, né? Pedidos de vista com caráter de impor obstáculo. A gente tem repercussões gerais que suspendem a tramitação de todos os processos em casos concretos, suspende de todo mundo, não julga mais de ninguém no Brasil inteiro, que traz um prejuízo para o jurisdicionado, no final das contas, terrível. E temos também os 11, pelo menos hoje, se a gente falar de STF, juízos monocráticos, né? São 11 supremos decidindo a vida dos brasileiros. Aí eu separei até aqui, tem um historiador, Ingeborg Maus, que escreveu que a confiança no judiciário levou a Alemanha nazista a crer, abre aspas, que o juiz-rei do povo de Adolf Hitler deve libertar-se da escravidão da literatura do direito positivo,
O juiz é a corporificação da consciência viva nacional. Ou seja, não tem novidade nenhuma, a gente sabe onde termina, né? E aí a minha pergunta, doutora, a quem cabe frear isso? A quem cabe frear isso? Bom, qual que é a última instância do Poder Judiciário Nacional, menos do Brasil? Supremo Tribunal Federal. Se é o Supremo Tribunal Federal que está agindo dessa forma, né, de forma ativista, então existe uma anomalia, uma deformidade na conduta da mais alta corte. Então, nós temos outros poderes que têm algum poder de interferência. Pelo menos, por exemplo, Senado Federal tem o poder de julgar condutas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a primeira resposta eu acho que mais óbvia é um segundo poder. E esse segundo poder seria Senado Federal. Existe uma outra figura, né, uma outra peça do tabuleiro que pode agir para tentar frear. Essa outra figura se chama Procurador-Geral da República. É uma segunda, então já temos uma outra peça no tabuleiro que pode agir aí. Uma terceira peça do tabuleiro que pode agir se chama Presidente da República, na medida em que cabe a ele a escolha dos nomes que vão compor aquela Suprema Corte. Então, se as escolhas do Presidente da República, referendadas pelo Senado Federal, forem mais escolhas, se o Presidente da República escolhe pessoas ativistas para comporem a Corte, em última instância, quem colocou o Presidente da República lá? O povo. Então, existe aí, de fato, um sistema de freios e contrapesos. Aí, resta saber, todos esses poderes estão funcionando de forma regular ou algum deles está funcionando de forma anômala, está funcionando com deformidades. Então, se um está funcionando com deformidades, a gente tem que torcer para que os outros não estejam, para que os outros consigam impedir que aquele poder que esteja deformado continue atuando de forma anômala. Então, Senado Federal, será que percebe essas anomalias? E será que o Senado também não está atuando com deformidade ao não perceber ou ao fingir que não percebe? Então, aí nós temos um segundo problema. Quem botou o Senado lá? O povo. Então, no final das contas, assim, é até meio lamentável. É meio que o povo, ele quase que... É meio cruel falar isso, mas ele quase que merece o que tem. Porque é o povo que escolhe essas pessoas. O povo só não escolhe os membros do Poder Judiciário. Mas o sistema, ele tem meios, ele tem formas de fazer impedir que essas coisas aconteçam. Só que de uma série de mais escolhas, o que inclui também as escolhas populares, a gente chegou também nesse estado de coisas. Então, é um sistema ruim que se retroalimenta. Porque também muitas dessas escolhas são fruto de uma má percepção da realidade por parte do povo. E, por sua vez, aquelas pessoas que poderiam ajudar que elas enxergassem não enxergavam. E a coisa vai se retroalimentando. Então, mas eu tenho uma perspectiva... Eu não sei se eu sou excessivamente otimista, mas... eu acredito que o Brasil ele está tendo um protagonismo mundial em matéria de despertar. A gente vê que alguns países da Europa assim, já sucumbiram às ideologias, já sucumbiram ao progressismo. Tem países, acho que outro dia eu estava lendo uma reportagem, não sei se foi na Alemanha, acho que foi na Alemanha, que pais estão sendo presos porque não querem que o filho assista a aula, o filho de 6 anos assista a aula sobre criança travesti. Uma coisa assim. Acho que é Noruega.
Pode ser Noruega, Alemanha, enfim. Quer dizer, os pais estão sendo presos já por quererem exercer seu pátrio poder, por não quererem que seus filhos de 6 anos vejam aula de sexualidade na escola. Então, no Brasil, nós ainda não chegamos neste ponto, e o Brasil me parece que tem uma força excepcional, né? Uma multidão despertando, multidão essa que a gente não vê nos outros países, alguns da Europa que já sucumbiram, e a gente não sabe o que vai ser desses países. O Brasil, assim, a gente tem sempre teve aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? O Brasil sempre dos outros é melhor. Os States, os estrangeiros são melhores. Mas, assim, a gente tem que parar um pouco com essa síndrome de vira-lata, porque o Brasil me parece uma grande potência em matéria de despertar, em matéria de rechace dessas ideologias progressistas que estão contaminando o mundo inteiro, não só o Brasil, contaminando o mundo inteiro. Esse despertar que a internet trouxe, por isso que querem calar a internet, né? Porque se não fosse a internet, a gente já estaria mergulhado numa lama, numa ditadura brutal. Então, por isso que eles querem calar a internet, né? Essa coisa vamos regulamentar a internet. Regulamentar é um nome bonito, mais uma vez a gente vê a linguagem, né, sendo utilizada. É um nome bonito para dizer, vamos controlar isto aqui. Vamos controlar o que está sendo dito, que na verdade, de uma certa forma, já está até acontecendo. A gente vê aí perfis conservadores caindo, canal de YouTube caindo, porque acharam que não estavam falando coisas legais, porque não concordaram com o que estava sendo dito. Então já tem coisas muito sérias acontecendo. Sim. Mas aqui ainda existe uma grande resistência. Então eu sou excessivamente otimista em relação ao Brasil nesse sentido. Que bom ouvir isso. Bom, e no final das contas a gente tem então que todo poder emana do povo, né? Somos nós, povo, responsáveis no final das contas indiretamente por todo esse mecanismo. E aí eu vou já emendo até na minha próxima pergunta, já antecipou até a minha próxima pergunta, que seria o seguinte: a gente teve aqui também o juiz Fábio Rodrigues Gomes, escreveu um livro muito interessante, O Retorno ao Positivismo Judiciário, Reflexões de um Juiz Desiludido. É muito interessante, ele fala sobre ativismo e ele dá no final uma sugestão de como combater. Aí ele faz uma comparação interessante, que o juiz deixou de ser a inteligência artificial que interpreta o algoritmo que é a lei. Que hoje a coisa está aleatória, você não sabe o que esperar. O ministro Visganda esteve aqui também conosco e falou que o ativismo é uma doença, uma patologia, ele falou com todas as letras. E esse poder, essa questão da falta de representatividade do judiciário, porque só indiretamente pela vontade popular, né, por eleger o presidente, é que acaba nomeando os ministros. Usar o termo dele, do progressista, esse empoderamento do judiciário, ele é um pouco também... a gente está permitindo que esse judiciário torne a consciência do povo sem a representatividade, ditando com esse ar iluminista, botando a gente num patamar civilizatório mais elevado na concepção deles, quando que o trato da sociedade é uma sociedade conservadora. Há também um componente de covardia na última ponta, no povo, ou é só ignorância? Não, eu não acho que haja um componente de covardia da parte do povo, não. Eu acho que o povo ele pode ter escolhido mal alguns representantes, né? Mas da parte do povo, o povo não está satisfeito com isso, a gente sabe. O povo é predominantemente conservador. Os intelectuais, né, os acadêmicos, os artistas, essa casta, né, dos intelectuais é que tem essas ideias do progressismo, do ativismo, essas ideias deturpadas, deformadas. Quem tem essas ideias não é o povão, não é a massa, não é a gente aqui. São esses intelectuais, essa casta, né? São os professores das faculdades, os artistas. É o que o Gramsci
chama de intelectual orgânico. O intelectual, no sentido gramscista, não é o sujeito letrado, o estudante, o professor, o catedrático, né, o cara extremamente culto. Não, o intelectual orgânico gramscista é a Fátima Bernardes, é o carinha da Malhação, que faz vídeo lacrador no TikTok. É o que o Flávio Gordon, no livro Corrupção da Inteligência, ele dá um exemplo até engraçado de intelectual orgânico. Ele fala que aquele cara da banda Pissirico, aquela música do eu não tenho carro, eu não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu lepo-lepo. É a música Lepo-Lepo, era uma canção carnavalesca, Lepo-Lepo. E o sujeito, esse cantor do Lepo-Lepo, ele falou que essa música do eu não tenho carro, eu não tenho teto, é um grito contra o capitalismo. Olha só a lacração que ele tentou. Ele pegou a música Lepo-Lepo, olha só, a música Lepo-Lepo, lacrou em cima da música Lepo-Lepo para dizer que essa música é um símbolo, é um grito contra o capitalismo. Que loucura, né? Ganhou dinheiro com isso. Pois é, eu não sei eu não sei o nome dele, mas enfim, esse cantor, ele é o intelectual orgânico no sentido de Gramsci. Entendeu? As menininhas no TikTok falando amigues, manes, oi amigues, bom dia, colegues. Essas são intelectuais orgânicas do sentido gramsciano. Não precisa ser o cara letrado, o estudante, o professor, não é o doutor, não é isso. O intelectual orgânico de Gramsci é qualquer pessoa, pode ser até um analfabeto, mas que tenha algum tipo de influência social e ele utilize esta influência para atuar em nome da sua ideologia. Pode ser até um analfabeto. Então, essa palavra intelectual se refere à pessoa que mexe com as ideias. Uhum. E ter ideia, qualquer pessoa tem, se é uma pessoa letrada. E se ela mexe com essas ideias organicamente, de acordo com uma ótica partidária, ideológica, ela é um intelectual orgânico no sentido de Gramsci. Então, é isso que acontece. É isso que acontece. O povo, ele está totalmente apartado desse processo. Esses intelectuais orgânicos são algumas pessoas da sociedade que têm algum tipo de influência, pode ser um cantor, um artista, né, um ator da Malhação, a Fátima Bernardes, o William Bonner. Pode ser essas pessoas. Essas pessoas de vez em quando chegam aí e dão uma lacrada, sei lá, Thaís Araújo. Todas essas pessoas são intelectuais orgânicas e atuam em prol de uma ideologia, essa ideologia comunista, progressista, muitas vezes sem nem saber. Às vezes elas simplesmente são como o peixe que não vê a água. Elas estão imersas naquele universo ali e elas se comportam mimeticamente. Elas vão repetindo aquilo ali que elas aprenderam que é o certo. Muitas vezes não estou nem dizendo que essas pessoas têm má fé, são pessoas más, pessoas ruins. Não é isso. Às vezes aquilo ali é o universo delas. Elas aprenderam a raciocinar daquela forma. Para elas, a vida funciona daquela forma. Então, é exatamente a vitória do gramscismo. Porque Gramsci falava exatamente isso. Você será comunista sem saber. Você não vai perceber. O gramscismo é exatamente isso. É a guerra cultural sutil. É aquela guerra que não se pega em armas. É a guerra no âmbito cultural mesmo. Todo o ambiente cultural, o ambiente artístico, do cinema, das universidades, eclesiástico, até na igreja com a teologia da libertação. Até lá nós vemos essa ideologia sendo impregnada. Então, quando todo o ambiente é impregnado, muitos são comunistas sem saber. Agora, o povo em geral, eu não enxergo como tendo sido contaminado em sua maioria, não. Né? Muitas pessoas acabam repetindo chavões, mas são meros repetidores de chavão. Não é o comunistão. Né? O comunistão são esses intelectuais orgânicos aí. Mas a tiazinha lá, né, a dona Neide, que está lá fazendo merenda, né, o seu Manel, que está lá ordenhando vaca, esse pessoal não é progressista, não. Esse pessoal sabe o valor do trabalho, esse pessoal sabe o valor das tradições, sabe o valor da família
e não tem ideologia que contamine esse povo. Às vezes a gente pode até repetir alguns chavão sem nem perceber, coitados. Mas eles não foram contaminados, não. Isso é a famosa minoria barulhenta versus maioria silenciosa. É só isso que está acontecendo. Então, respondendo essa pergunta, eu não acho que o povo seja covarde, não. Um ponto para eles, porque eles têm nomes maravilhosos, né? Intelectual orgânico. O outro lado é tia do Zap. Aqui é intelectual orgânico. Eu fiz essa pergunta da covardia porque eu vejo a senhora e vejo outros juízes, outro que teve aqui também, que eu até mandei um artigo dele para a senhora no direct, o doutor Otávio Calvé, que ele escreveu um artigo criticando uma decisão patentemente ativista, contrária à lei, totalmente a lei permitia, então o título era Condenado por Cumprir a Lei. E ele sofreu ataques, ele escreveu tudo dentro da regra que estabelece a Loman, bonitinho, não teve nenhum, foi uma análise acadêmica a respeito daquela sentença. Ele sofreu ataque de pares, outros juízes atacaram, inclusive duas foram para um site, não me lembro agora qual é, que chamaram ele de machista. E ele acabou respondendo processo no CNJ por conta dessa atitude. Aí, doutora, quantos processos a senhora tem no CNJ, daquela CNBB da Justiça? Olha, Rafael, eu vou te falar com sinceridade, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia. Em regra, eu sou revel. É mesmo? Eu não respondo. Não sei se tem mais rolando, eles já desistiram de me intimar, não sei. Falando com sinceridade, eu não sei. Isso é maravilhoso. Eu não sei. Para mim, isso não é algo que esteja no rol das minhas preocupações. Não é algo que está no rol das minhas preocupações. Mas isso aí é papo para outro dia. Isso aí eu vou falar muito sobre isso, Rafael. Muito, ainda tem muita coisa para falar sobre isso. Eu estou esperando aí alguns desfechos que eu não posso revelar agora. Não vai dar spoiler. Não posso dar spoiler, mas ainda muita coisa vai ser falada sobre isso. Muita coisa vai ser falada sobre isso. Sobre o Otávio Calvé, eu li esse artigo na época, extremamente bem escrito, totalmente dentro das regras da Loman. Ele não violou nenhuma disciplina funcional dos magistrados. Só que o que ele fez? Ele cometeu o crime de não lacrar. Hoje em dia, se você não é um lacrador, se você não fica do lado do empregado oprimido, é a luta de classes marxista dentro da justiça do trabalho. E essa luta de classes marxista a gente vê em todo tipo de ambiente. Então, ele cometeu o crime de não ser um marxista. Ele não violou nenhuma regra da magistratura, mas quando eu li aquele texto, eu falei, ele vai ter que responder alguns processinhos aí no CNJ, na corregedoria dele e tal. Ele estava claro. Porque hoje em dia, mas Ludmila, mas ele não violou nenhuma norma da Loman. Mas vem cá, você acha que você está no império da lei ainda? Nós não estamos mais no império do direito. Nós estamos no império das narrativas, da política. Então, hoje em dia, não adianta falar assim, mas eu estou dentro da lei. Não, eu sei que você está dentro da lei. Eu sei que você está dentro da lei, mas mesmo assim você vai responder. O que é o inquérito do fim do mundo? Ali não vige mais a lei. Não estamos mais sob o império das leis. Eu não sei se as pessoas já perceberam isso. À vontade. Então, é por isso que é tão importante para a nossa segurança jurídica, para a segurança jurídica de um país, você não ter pessoas ativistas ocupando determinados cargos de autoridade. Você precisa ter pessoas com os pés no chão, que sejam respeitadoras das leis, ainda que as leis não sejam tão boas assim. Eu digo o seguinte, eu não concordo com muito do que diz a nossa Constituição. Eu acho que nossa Constituição ela tem muito o que melhorar, mas eu a aplico integralmente até nos pontos que eu não gosto. Eu aplico, por exemplo, a Lei de Execuções Penais. Você acha o quê? Que eu acho linda a Lei de Execuções Penais?
Eu não concordo com vários pontos da Lei de Execuções Penais, eu não concordo com inúmeros pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que é uma lei frouxa, mas eu aplico. Eu aplico até nos pontos em que eu não gosto, em que eu discordo. Por quê? O Estado não está me pagando um salário para eu gostar ou desgostar de alguma lei. A única coisa que me é deferido fazer é declarar inconstitucionalidade incidental caso eu verifique que há alguma inconstitucionalidade. Eu vou justificar, vou fundamentar, vou dizer qual é o trecho da Constituição que aquela norma viola e naquele ponto ela vai deixar de ser aplicada. Isso aí cabe ao juiz fazer, ele é pago para fazer isso. Agora ele não é pago para dizer, não gostei dessa parte. Aí ele saca um princípio jurídico da cartola, o princípio da proibição do retrocesso. Meu amigo, de onde que tu tirou isso? Proibição do retrocesso. Onde que isso está escrito? Isso aí algum cara, algum doutrinador chegou lá e escreveu um livro, a proibição do retrocesso. Aí todo mundo começa a repetir aquilo, igual um papagaio. Aquilo não está escrito em lugar nenhum. Aí quando você não gosta de uma norma, aí você diz que ela viola a razoabilidade. Meu amigo, você simplesmente não gostou da norma, é simplesmente isso. E não conseguiu achar nenhum princípio constitucional real para você justificar a inconstitucionalidade que você quer. É só isso. Então, o que a gente está vendo é uma profusão de juiz de quarta camada que não aguenta as suas vontades sendo violadas. Eu não gostei disso, a minha vontade foi violada. Eles não aguentam isso. Não aguentam isso. A gente precisa de mais do que sabedores de direito. Então, eu já fiz esse diagnóstico. O problema de hoje não é a questão de não saber direito. A gente não está mais nessa esfera, nessa clave. A gente não está mais funcionando nessa clave. Não é questão de não saber direito. Você passa no concurso, você está sabendo direito, pelo menos o mínimo ali razoável para você exercer bem suas funções. Pode não ser um expert, mas você está minimamente ali por dentro. O problema não é o direito. O problema é a ideologia. Quando a ideologia entra, o direito sai. E mais do que a ideologia, tem algo ainda que está superior a isso. É uma capacidade de enxergar o ambiente manipulatório em que ele está inserido. Então, essa habilidade é o que eu digo que é a habilidade dos profissionais do século XXI. Então, o profissional do direito, ele vai ser um profissional apenas mediano. Apenas mediano. Se ele entender o direito, tudo, eu sei a Constituição inteira. Eu sei o Código Penal inteiro. Pois bem, muito bem, você é apenas medíocre. Saiba disso. Para você ser um baita profissional, você vai ter que passar disso, meu amigo. Compreenda, você vai ter que passar muito disso. Você vai ter que... Vem cá. Você é um juiz, tá? Perfeito. Passou no concurso? Meus parabéns. Tá ótimo. Tá, por enquanto, você para mim é apenas medíocre. Diga para mim se você é capaz, juiz, de entender quando alguma demanda chega lá na sua mão, alguma demanda de alguém que está querendo usar o poder judiciário para prejudicar outrem. Uma perseguição política, você sabe identificar? Ou você vai dar a liminar? Se você der a liminar, em caso de perseguição política, meu amigo, você não é juiz, não. Você é apenas um otário que não está exercendo dignamente as suas funções. Você é um idiota, é só isso. Então, pode saber, ele pode até saber o direito. Mas se ele não conseguir ir além do direito e identificar toda a clave de manipulação que a gente está vivendo hoje, já era. Ele é um mau profissional. Simples assim. As pessoas não estão conseguindo identificar que essa habilidade de enxergar o que está por trás é a habilidade do século XXI. Então, para quem é operador do direito, um advogado, um juiz, um delegado, um promotor de justiça, se você ficar só no direito, meu amigo, você vai ser apenas um profissional medíocre. Você vai ter que ir para a literatura, para a geopolítica, para a sociologia, até mesmo para a psicologia, porque você vai ter que entender sobre os processos de manipulação. Como as pessoas vão tentar manipular você para obter determinadas decisões, como as pessoas vão tentar manipular você, advogado, para ingressar com determinadas demandas sujas, imundas. Você está preparado para isso? Para dizer um não quando você precisar dar para algum cliente? Se você é juiz, você está preparado para negar uma liminar politicamente correta que você foi instado a dar? Você está preparado para enfrentar a opinião pública, o pelourinho
do século XXI? Você está preparado para isso? Se você não está preparado, você não tem a habilidade necessária para ser um bom profissional daqui para frente. Lamento, mas você é apenas um profissional medíocre. Não tem liberdade, né? Nossa, isso é incrível. É uma inteligência não técnica, é uma inteligência que tem que ter para exercer o papel mesmo de julgar, se colocar na situação, conseguir enxergar todo um contexto. E a gente vem de um processo de formação cultural, de ideologia, desde o colégio. A senhora que é do Rio de Janeiro conhece aqui, né? Eu tenho filhos numa escola centenária ali da Rua São Clemente, católica, e eu tirei a mais velha porque deram um livro pornográfico para ela ler. Pornográfico. Era uma coisa assim espetacular, mas foi prêmio Jabuti. Então já estava avalizado. Aí eu fui lá no reitor e tudo mais. O Ministério da Verdade avalizou, né? Exatamente, o Ministério da Verdade. O resultado, eu tirei a minha filha. Eu disse, ela não vai ler isso. Se ela é obrigada, vai tirar zero. Se ela é obrigada a ler, ela não vai ler. Tirei. E a gente vem, por exemplo, aí eu vim acompanhando as matérias, assim, os livros de história, a Revolução Cubana era uma coisa de heróis. Então, esse trabalho é muito na base, né? Esse trabalho vem desde muito cedo. Então, você termina na faculdade também sofrendo essas interferências. E eu digo de carteirinha porque meu avô era da Aliança Libertadora Nacional. Era contador da estrutura, era comunistão mesmo, minha avó, enfim, todo mundo. Eu conheço, mas essa cultura de ir nas crianças fazer, eu não conhecia. Eu conhecia aqueles que tinham vontade de pegar em armas e mudar o mundo, né? A ditadura do proletariado. Mas eu me libertei disso na faculdade. Mas o que eu recebi de influência na faculdade era fichinha para mim. Eu achava ler só Marx, era tranquilo, era bobagem, brincadeira de criança. Mas repetir é muito fácil. Aí você pega jovens, eles vão repetir esses bordões, essas ideias prontas, porque chegar à verdade é muito mais complicado, é um processo mais doloroso. E a senhora, melhor do que ninguém, pode dizer, pais que estão na situação que eu estive, agora ainda estou com dois, né, que eu tenho que arrumar outra escola. Qual é a receita do detox ideológico para quem quer se libertar disso, doutora? Olha, isso aí teria que ter uma outra live só para responder essa pergunta. Eu vou fazer uma simplificação grotesca por favor, para tentar atender aí a tua pergunta. Fórmula para se livrar disso aí. Em última instância, você vai ter que aprender a conviver com a solidão. Como o professor Olavo, ele sempre fala, conhecer é um ato de solidão. Você vai viver no meio de mediocridade, que a partir do momento em que você conhecer algumas coisas, vier a conhecer algumas coisas, você vai ser ridicularizado pelos ignorantes que não vão sequer compreender o que você sabe. Você vai tentar falar, vai parecer aquela conversa de bêbado, porque as pessoas não vão te compreender. Então, a primeira coisa, você vai ter que suportar aquela solidão, você vai ter que suportar aquela ridicularização, e vai ter que se manter firme. Você é capaz disso? Então, eu sempre pergunto para os alunos, vocês são capazes disso? Se você não é, se você ainda é vergado, é moldado pela opinião do teu cunhado no grupo de Zap, meu amigo, você está fadado à burrice eterna. Você vai ser um eterno ignorante. Você vai ser um eterno ignorante, eu lamento, você não vai conseguir se livrar daquilo ali. Então, assim, o preço de se livrar disso é um preço alto. Eu já digo aqui para o pessoal que está assistindo, é um preço alto. Tá? Você vai ser ridicularizado. As pessoas vão tentar até mesmo te criminalizar. Se você for muito forte e suportar as ridicularizações, vai chegar um ponto que você vai tentar, as pessoas vão tentar te criminalizar, vão tentar te prender e vai chegar ao ponto que você pode até tentar tirar a sua vida. Mas esse é o preço. E a gente sabe que esse é o preço e não é desde hoje que essa história está sendo contada, não. Esse é o preço desde sempre. Há 2000 anos a gente sabe que esse é o preço. Quem dos apóstolos não foi perseguido, morto, porque decidiu seguir a verdade? Quem procura a verdade, quem segue a verdade, pelos séculos dos séculos, sempre foi assim. Não tem nada de diferente acontecendo hoje, reparem. Não tem nada de diferente. A história só se repete. Uhum.
Então, se você diz, eu estou me sentindo perseguido, tal, meu amigo, é assim mesmo. Isso significa que você está no caminho certo. Por isso que é impossível você seguir o caminho reto se você não tiver na sua frente a ótica da transcendência. Se você não tiver na tua frente muito claro que isso aqui daqui a pouco vai acabar, que a ampulheta já está virada e a areia vai parar de pingar a qualquer momento. A qualquer momento isso vai acabar, mas a sua vida não vai terminar. Para quem não acredita em Deus, eu acho que isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, porque a pessoa vai se fiar em quê? A pessoa vai fazer de tudo para ser feliz aqui no terreno, no imanente, o hedonista. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar lá paparicando, né, o comunistinha lá do grupo de Zap, ele vai frequentar lá os convescotes, né, lá as festinhas dos desembargadores, a festinha lá na OAB, ele vai querer ser chamado, ele vai querer ser convidado, porque para ele, como ele não tem Deus, para ele aquilo ali é o Deus dele, aquilo ali é o que ele endeusa, aquilo é o bezerro de ouro, é o que ele idolatra. Então, todas as decisões que ele tomar vão ser decisões mundanas, vão ser decisões que vão dar uma recompensa para ele. A recompensa para ele vai ser o quê? O tapinha nas costas do cunhado do grupo de Zap. Ele vai receber isso? Vai receber. E isso é tudo que ele vai receber na vida, nada mais. Essa é a recompensa dele. Agora, se você suporta até o final, em nome da verdade, a tua recompensa não vai ser desse mundo. E é essa mensagem que eu deixo. Não tem como você agir corretamente se você não agir na ótica da transcendência. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Eu tinha 2 desejos. Um de fazer uma live com a senhora e o outro nesse cenário aí, com essa guerra espiritual aí sendo travada, maravilhosa essa tela atrás. Mas eu concordo plenamente, doutor, aí é papo realmente para outra live, porque eu tenho um testemunho de me libertar disso e o caminho não pôde ser diferente desse, né? Completamente por aí, olhando para cima e aceitando, porque é a busca da verdade que dá a mão para Deus e vai adiante que a gente chega lá. Mas isso me leva a uma pergunta, doutor. Olha, se deixar, a gente vai até amanhã. Eu fico agoniado com o seu tempo, porque eu tenho uma lista enorme. Mas eu queria fazer só mais uma perguntinha assim, para contextualizar esse ponto específico, que a gente costuma falar muito sobre a importância da filosofia para exercer a profissão da advocacia. Tudo que a senhora fala aí tem muito elemento filosófico, né? A senhora recomenda, não é tão importante, depende do amadurecimento. Qual é a sua ideia assim, da importância da filosofia e do conhecimento da história para os advogados? Isso é absolutamente fundamental, porque qual que é o papel do filósofo, né? O que é a filosofia? É a busca da verdade. É a busca da verdade. Então, a gente está hoje em dia mergulhado nesse mar de mentiras, nesse mar de narrativas, em que você tem que ficar o tempo inteiro, o que é fake news, o que não é, devo acreditar nisso, o que não devo acreditar, devo acreditar. A gente está num mar de mentiras. Então, a filosofia ela vai te possibilitar saber identificar melhor, pelo menos seguir os caminhos da verdade. Então, você pode até quebrar a cara ali, quebrar a cara aqui, mas você vai sempre perseguir a verdade e não perseguir o seu bem-estar. Muitas vezes a verdade vai ser algo duro, não vai ser algo que vai te levar ao bem-estar. Então, saber diferenciar isso é papel do filósofo. Então, se você está simplesmente no direito, lendo ali teu manual de direito tributário, meu amigo, você está no sal, não vai arrumar nada na tua vida. Você vai viver num mar de mentiras. Então, a filosofia vai te ajudar a trilhar o caminho da verdade. Maravilhoso. Doutor, a gente tem uma tradição aqui dos nossos convidados sempre deixarem a indicação de 3 livros que considera relevante, tal, que a gente faz uma arte depois para deixar no nosso feed. Aí eu queria pedir essa gentileza. Eu ainda tinha uma última pergunta, que era saber qual é o seu maior orgulho na sua trajetória como magistrada. Como magistrada? Sim, o maior orgulho na sua trajetória, porque o papel que você está fazendo
de professora é algo fantástico, né? Está transformando vidas, levando muita gente para dobrar o joelho também e entender como funcionam as coisas. Sim, é exatamente essa. Você já até respondeu a minha pergunta. Assim, como magistrada, eu faço o meu trabalho de forma regular, não tenho, assim, não tenho uma grande projeção, até porque eu sou juíza, sempre fui juíza em cidades pequenas. Então, assim, é um trabalho absolutamente regular. Eu não tenho exatamente nada excepcional para falar sobre isso. O que eu acho que eu, eu excepcionei foi justamente na minha atividade de professora. Isso sim. Então, você vê que nas minhas redes sociais eu sequer faço menção à minha profissão. Não, eu não faço menção. As pessoas sabem, enfim, sabem. Né? Até uns 2 anos eu até mencionava. Como todo mundo faz, né? Quem é advogado em direito de família. Ah, tá, eu sou enfermeiro. Ah, eu sou médico, eu sou engenheiro. É normal colocar profissão regular nos perfis, né? Até uns 2 anos eu colocava. De uns 2 anos para cá eu tirei. E justamente tem alguns motivos que não podem ser revelados agora, vão ser revelados um dia, mas um dos motivos é exatamente esse. A minha função na internet não é de magistrada. E eu não queria também fazer confusão com isso. As pessoas estão confundindo as coisas. E ainda confundem, mesmo sem eu fazer menção há 2 anos, ainda assim confundem. Então, eu nem menciono, não falo. A pessoa, fala aí um pouco pra gente do seu dia a dia como magistrada. Eu respondo, se já viu meus stories, eu respondo, não vou falar. Se você quiser saber aqui das minhas coisas aqui como professora no Instagram, acompanhe. Mas como juiz, eu nem toco nesse assunto. Tem um nome então, bem redondo lá, um nome bem destacado, é ótimo aquele nome. Não vou falar. Simples assim, não vou falar. Isso para mim não é um assunto. Não é um assunto. Então, aqui Então, o que é mais marcante na minha trajetória? Então, não seria a magistratura, não. Seria a minha função de professora. O trabalho que eu faço na internet. A minha função de magistrada, eu faço aqui numa cidade pequena, tem um alcance extremamente pequeno, né, ali, regional, municipal, regional, cidades pequenas. Não tem exatamente um alcance. É um trabalho digno, um trabalho honesto, mas não é um trabalho que tenha alcance. Tá? O trabalho de professora é infinitamente mais importante, superior. E é um trabalho, inclusive, que eu faço de graça. E nos meus, aqui agora, 10 horas da noite, nos meus horários de folga. Esse meu trabalho é o trabalho que eu considero mais marcante na minha trajetória. Porque, através dele, né, eu consigo levar essa mensagem, abrir os olhos de tantos outros profissionais e até mesmo de estudantes de direito que estavam mergulhados nesse mar de doutrinação e não tinha ninguém que lhe abrisse os olhos, ou em algum momento, até há outras pessoas na internet, mas em algum momento o cara se deparou com o meu perfil e descobriu algo ali, assim como eu descobri com outro professor chamado Olavo de Carvalho. Então, assim, eu descobri com o Olavo, outras pessoas descobriram comigo, outras pessoas vão descobrir aqui com você. Então, é bom que esse tipo de profissional, de professor da internet, do fazedor de live, como a gente está fazendo aqui, isso aqui é excepcional, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é a guerra cultural. A gente está segurando a corda do outro lado. Essa live é uma manifestação da guerra cultural. A gente está defendendo nosso país, defendendo nossa pátria, defendendo a nossa ordem jurídica, defendendo o resgate do nosso direito que se perdeu para a política. Então, respondendo a tua pergunta, seria realmente essa minha viralização, digamos assim, nas redes sociais, seria um momento mais marcante na minha trajetória. Até porque a sua condição de magistrado é um adereço, que todo mundo conhece. Doutora Ludmila, por acaso, vem a ser juízo, mas pelo que você fala e tem essa percepção muito única, consegue enxergar umas coisas muito maravilhosas assim, e entregar para a gente de uma forma, de um ponto de vista de quem medita sobre o assunto, de quem tem realmente uma visão ampla. Somos muito fãs. Nós aqui do Advocacia Explicada, esse bando de gente está botando aí, sou fã, e merecidamente.
Mas, doutora, não podemos terminar sem aquela indicação de 3 livros. Ah, Por sim. favor. Assim, eu vou citar aqui 3 livros que para mim são muito importantes, que eu gostaria que, né, os advogados, né, os estudantes aí que estão assistindo a live lessem. E por conta de tudo aquilo que a gente falou, eu não vou citar nenhum livro de direito propriamente. Não vai ser Adoro. nenhum livro de direito. Porque livro de direito o pessoal já sabe mais ou menos o que ler. Se você ler um manual de qualquer coisa, você vai saber razoavelmente aquela coisa. Então, assim, o nosso problema não é jurídico. O nosso problema é cultural em geral. Então, a gente precisa que o pessoal do direito saia um pouco do direito e circule pelas outras disciplinas, pelas outras ciências. Então, você tá 3, não que sejam os 3 livros melhores do mundo, não. Você tá 3 aqui que me vem à cabeça que seriam bons. Mas tem outros, né? Se eu for fazer outra live amanhã, eu vou citar outros 3. Outra live depois de amanhã, eu vou citar outros 3. Eu vou citar 3 aqui que me vem à cabeça. O primeiro deles é um livro chamado Crime e Castigo, que não é o do Dostoiévski. É Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Foi escrito por 2 desembargadores do estado de São Paulo. Apesar disso, não é propriamente um livro de direito. Tem a ver indiretamente com o direito, tem a ver com o direito penal, mas não é propriamente um livro de direito penal. Tem mais a ver até com filosofia do que com o direito penal. É do desembargador Ricardo Dipp e do Volney Correia Leite Moraes Júnior, já falecido, os 2 desembargadores do estado de São Paulo. É um livro antigo, já do início dos anos 2000, e ele foi reeditado, tem mais ou menos uns 2 anos, uns 2 ou 3 anos, ele foi reeditado, eu até participei, eu dei uma palestra no relançamento dele lá em São Paulo, com o professor Ricardo Dipp. Tem um vídeo Então, dele esse na é internet falando desse livro, maravilhoso, no YouTube. O Matheus está aqui falando, ó, Ricardo Dipp, ele que me mandou, inclusive. É muito bom. Fiquei com vontade de ler. Agora esse mais livro é ainda. maravilhoso, maravilhoso. Ele é um tapa na cara atrás de tapa na cara. Então, é até legal de ler, até por quem não é do direito. Esse é um livro bem, bem interessante. Os outros 2 livros são... Eu recomendo muito que o pessoal leia. Um dos livros que eu citei aqui, por acaso, nessa live, chama A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. O Flávio Gordon é um antropólogo. Tá? Então, esse livro, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Ele fala muito dessa questão que a gente até falou nessa live de hoje, a questão do gramichismo, a corrupção da linguagem, como aquilo vai corrompendo mesmo as inteligências, destruindo as inteligências da pessoa. Então, esse livro é muito importante, é um livro bom de ler, não é um livro difícil, não, tá? É um livro fluido, você lê tranquilamente. E o terceiro livro, que eu acho importantíssimo, é um livro do professor Olavo de Carvalho, e é um livro que não é um livro difícil, não é um livro profundamente filosófico. Então, por isso, para quem nunca leu Olavo de Carvalho, por exemplo, eu recomendo que comece por esse livro. É uma boa opção para se começar na literatura de Olavo de Carvalho, que é um livro chamado Imbecil Coletivo. Então, nesse livro, Imbecil Coletivo, um livro da década de 90, o professor Olavo dá uma saraivada nos artistas, nos intelectuais. Intelectuais orgânicos que faziam sucesso naquela época, tal. Então ele começa ali a mostrar para o grande público que as coisas não funcionam assim. Então foi, né, um escândalo na época, ninguém queria, Olavo de Carvalho, que absurdo, não sei o que. Ele falou um monte de verdade ali, que os artistas e os intelectuais, os professores universitários nunca tinham ouvido ninguém falar. Então esse livro, ele chega a ser engraçado em muitos pontos, né? Chega a ser bem engraçado, mas profundamente verdadeiro. Então, apesar desse nome, você está mandando ele ler o Imbecil Coletivo, assim, estou mandando você ler o Imbecil Coletivo. Eu li o Imbecil Coletivo já há muitos anos e, de fato, é um livro maravilhoso. Ele mostra como que formam-se esses coletivos mesmo de imbecis. As pessoas vão se imbecilizando umas às outras e se aplaudindo. Então, você vê, às vezes, aqueles congressos, né, daquelas pessoas... Não tem ali... vamos fazer um debate. Não tem ninguém debatendo. Está todo mundo do mesmo lado. Entendeu? Ninguém ali tem coragem de chamar um Bené Barbosa para discutir, entendeu? Ninguém tem coragem
discutir com esses caras. Bota todo mundo ali para se aplaudir mutuamente e ficar se imbecilizando mutuamente. Então, esse livro, ele abre muitos olhos para essa questão. Então, ficam aí esses 3 livros aí de dica. Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon, e O Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho. Depois a gente faz uma arte bonitinha com a sua foto, vai ficar lá no feed e a gente vai divulgar. E ele ainda tem um aspecto legal da cultura, que é maravilhoso nesse livro. Ele diz o que é a cultura na nossa Constituição e é espetacular. Doutora, muito obrigado. Foi um imenso prazer, uma realização. Desejo todo o sucesso do mundo e tem que respeitar muito, porque faz nos horários de folga. Esses dias estava 2 horas da manhã e, como uma boa mulher vaidosa, se maquia, se prepara. Minha mulher que diz, convidar a mulher é complicado, porque a gente tem que cabeleireira, fazer a unha e tal. É difícil, tem que respeitar muito. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua existência e rezo pela senhora. Obrigada, amém. E contem comigo aí para divulgação, pessoal que está aqui, que me segue, sigam a Advocacia Explicada. Vamos passar um pouquinho daquele nível técnico para um nível mais transcendente. Vamos dar um passo além aí dessa tecnocracia que nos inseriram aí, nós estamos mergulhados no Brasil. Então sigam aí a Advocacia Explicada. Eu gostei muito dessa live e fiquem com Deus também. Contem comigo. A gente quer muito. Eu vou aproveitar só abusar. Doutora, já chorou com a atuação de algum advogado assim, brilhante, em pleno julgamento, como a gente já viu acontecer na justiça, as lágrimas? Eu nunca chorei com nada. Eu nunca chorei no exercício da minha profissão. Porque tem uns ministros bem emotivos, né? A gente vê uns ministros emotivos que me soam. Então, eu queria saber, tivemos alguns juízes aqui, eu queria saber se é natural, se pode acontecer, mas eu acho que não, é um caso único. Doutora, obrigada. Comigo nunca aconteceu, não. É caso único, pode ter certeza. Obrigado, sinta-se abraçado. Quando vier ao Rio, vou pegar meu autógrafo no beleza. Inquérito do Fim do Mundo. Vambora, eu aviso. Obrigado. Tchau, doutora. Tchau, fica com Deus. Tchau. Obrigado a todos também.